O Dr. Elias Thorne sempre foi uma figura envolta em mistério e um respeito tingido pelo medo nos círculos da neurociência. Conhecido por possuir uma inteligência descrita como beirando a crueldade, Thorne passou décadas isolado em seu laboratório, desenvolvendo o que ele chamava solenemente de a teoria da erosão da empatia. Para ele, a bondade humana não passava de uma construção social frágil, uma máscara polida que derreteria inevitavelmente sob a pressão certa, como gelo fino sob um sol implacável. Thorne acreditava que, quando os recursos essenciais escasseassem e o isolamento se tornasse a única realidade, o verniz da civilização desapareceria em poucos dias, revelando o egoísmo primitivo e visceral que habita em cada indivíduo. Foi com essa premissa sombria que ele anunciou ao mundo o seu experimento mais ambicioso e controverso: o confinamento de 5 estranhos em um bunker subterrâneo apelidado de O Cofre. A promessa de $1 milhão para cada sobrevivente atraiu centenas de candidatos desesperados, mas Thorne selecionou meticulosamente apenas 5 perfis. Entre eles estava Helena, uma artista plástica cujas telas eram preenchidas por cores vibrantes, mas que escondiam um vazio existencial e uma busca por sentido. Ela via na experiência uma chance única de encontrar uma verdade humana crua, que pudesse transpor para sua arte. Ao seu lado estava Arthur, um ex-militar de postura rígida, ombros largos e olhos que pareciam sempre vigiar um inimigo invisível. Arthur carregava o peso de ordens passadas e uma disciplina férrea que o tornava o líder natural do grupo. Além deles, outros 3 voluntários, cada um carregando seus próprios segredos e arrependimentos silenciosos, completavam a equipe que desceria para as profundezas da Terra, para enfrentar 30 dias de isolamento absoluto. A descida para o cofre foi uma experiência sensorial desconcertante, marcada pelo som hidráulico do elevador que parecia nunca parar. O ambiente interno era o ápice do minimalismo, paredes de um branco cirúrgico, móveis fixos ao chão e uma ausência total de janelas ou relógios que pudessem oferecer um vislumbre do céu ou da passagem real do tempo. O detalhe mais perturbador eram as luzes. Elas nunca se apagavam totalmente. Durante o período de descanso, apenas diminuíam para um brilho azulado e pálido, mantendo o cérebro dos ocupantes em um estado constante de alerta. As regras impostas por Thorne eram frias e claras. Nenhum contato com o mundo exterior era permitido, e havia a necessidade absoluta de realizar tarefas diárias de cooperação para manter os sistemas vitais do bunker funcionando. Nos primeiros 2 dias, o clima entre os participantes era de um otimismo quase artificial. Helena tentava usar sua facilidade com as pessoas para conectar os membros do grupo, enquanto Arthur organizava os turnos de manutenção com precisão. Eles compartilhavam refeições enlatadas, riam de piadas nervosas e falavam com entusiasmo sobre o que fariam com o dinheiro da recompensa. Parecia um teste de convivência simples, uma prova de paciência que todos estavam convencidos de que poderiam vencer. No entanto, o silêncio do bunker era pesado demais, e a voz de Thorne, que ocasionalmente ecoava pelos alto-falantes com instruções breves e metálicas, era desprovida de qualquer resquício de calor humano. Tudo começou a ruir no 3º dia. Helena, inquieta pela luz constante que impedia um sono reparador, começou a observar os detalhes do dormitório com atenção. Ela notou que o grande espelho na parede lateral, embora útil, parecia estranhamente fora de lugar em um ambiente tão espartano. Ao aproximar o rosto do vidro e cobrir os olhos, ela viu um minúsculo ponto vermelho pulsando no fundo da escuridão atrás da superfície reflexiva. Era uma câmera. Eles não estavam apenas sendo monitorados por segurança, estavam sendo dissecados como animais em um laboratório. O pânico começou a subir por sua garganta quando ela percebeu que as tarefas exaustivas que Thorne lhes atribuía não estavam gerando energia ou purificando o ar. Na verdade, cada ciclo de trabalho exigia um esforço físico brutal que consumia as reservas de água e os suprimentos de comida do grupo de forma desproporcional. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. Helena olhou para Arthur, que limpava o suor do rosto após horas girando manivelas pesadas na sala de máquinas, e sentiu um calafrio. O experimento não fora desenhado para testar a harmonia, mas para observar quanto tempo o instinto levaria para transformar aqueles estranhos em predadores, enquanto Thorne assistia a tudo das sombras de sua sala de controle. Chegar ao 10º dia dentro do confinamento do cofre parecia uma eternidade diluída em uma luz azulada e um cansaço crônico que corroía as extremidades da razão. A privação de sono já não era apenas um incômodo físico, transformara-se em uma névoa densa e pegajosa que distorcia cada percepção da realidade. As pálpebras de Helena pesavam como se fossem feitas de chumbo, e seu raciocínio, antes ágil e vibrante como suas telas, agora se perdia em labirintos de pensamentos desconexos e lapsos de memória.
O silêncio do bunker, outrora preenchido por conversas carregadas de uma esperança ingênua, fora gradualmente substituído por uma irritabilidade latente que pairava no ar como eletricidade antes de uma tempestade. Cada ruído metálico das engrenagens, cada respiração mais pesada de um companheiro de cela, soava agora como uma agressão pessoal, um insulto à sanidade que tentavam preservar. Foi nesse cenário de exaustão extrema que a voz do Dr. Elias Thorne, fria e desprovida de qualquer resquício de calor humano, cortou o ar viciado através dos alto-falantes ocultos. Ele introduziu o que chamou calmamente de o dilema de recursos. O anúncio foi devastador para o moral do grupo. Thorne informou que as reservas de proteína haviam sido reduzidas drasticamente devido a uma suposta falha no sistema de processamento. O grupo precisaria decidir, por consenso absoluto ou pela imposição da força, quem passaria a consumir porções reduzidas para que os outros pudessem manter a força física mínima necessária para as tarefas de manutenção. A lógica perversa de Thorne era cristalina em sua crueldade. Ele não estava apenas racionando a comida, ele estava forçando os voluntários a atribuírem valores diferentes às vidas humanas ali dentro, transformando a sobrevivência em uma hierarquia de utilidade. A quebra definitiva da confiança não tardou a se manifestar. Arthur, cujos olhos estavam injetados e cujas mãos tremiam levemente pelo esforço constante, não demorou a assumir uma postura de liderança autoritária. O ex-militar, que inicialmente parecia ser um pilar de proteção e disciplina, transformou-se em um ditador implacável sob a pressão do isolamento. Ele passou a alegar que, em situações de crise extrema, a democracia era um luxo mortal e que a ordem rígida era a única barreira que os separava do caos total. Arthur começou a ditar as porções de cada um, priorizando a si mesmo e aqueles que ele considerava essenciais para operar as manivelas pesadas da sala de máquinas, justificando cada decisão arbitrária com a retórica fria da sobrevivência do grupo. A tensão entre ele e Helena atingiu o ponto de ruptura. Enquanto ela lutava para manter a empatia e a humanidade, Arthur via apenas peças de um tabuleiro que precisavam ser movidas para evitar o checkmate da fome. Enquanto a dinâmica social desmoronava, o ambiente físico do bunker começou a atrair os sentidos dos ocupantes de formas cada vez mais bizarras. A temperatura, antes estavelmente fresca, passou a sofrer oscilações brutais e imprevisíveis. Em um momento, o calor tornava-se sufocante, fazendo o suor escorrer pelas paredes brancas. No momento seguinte, um frio glacial tomava conta, fazendo os dentes baterem e a pele arder. Nos dutos de ventilação, o som constante do maquinário foi substituído por áudios distorcidos que reproduziam sons de choro abafado e sussurros inteligíveis que pareciam chamar pelos nomes de cada um dos participantes. A paranoia se infiltrou como um veneno silencioso. Surgiram sussurros de que um deles era, na verdade, um cúmplice infiltrado por Thorne para sabotar o grupo e observar as reações de perto. Helena via olhares de soslaio, mãos que se fechavam em punhos e uma desconfiança que tornava até o simples ato de dormir uma vulnerabilidade perigosa. No meio desse delírio coletivo, flashes de memórias indesejadas começaram a assombrar os voluntários durante seus curtos períodos de repouso. Thorne não os escolhera por acaso. Cada um ali carregava marcas profundas de um passado sombrio, traumas enraizados em atos de negligência e culpa que nunca haviam sido confessados ao mundo. Helena via em seus sonhos as cores de suas pinturas se transformarem em sombras de asfalto molhado e luzes de freio, uma lembrança fragmentada de uma noite chuvosa que ela tentara enterrar no fundo de sua consciência. Todos ali compartilhavam esse peso invisível, uma dívida moral que o neurocientista parecia determinado a cobrar com juros de agonia e desespero psicológico. A situação atingiu o ápice do terror quando as luzes, que nunca se apagavam totalmente, simplesmente morreram, mergulhando o bunker em uma escuridão absoluta por 6 horas intermináveis. Gritos de pânico, baques surdos contra o metal e o som de respirações ofegantes preencheram o vácuo de luz. Quando o brilho azulado finalmente retornou, a cena era aterradora. Um dos participantes havia desaparecido completamente de seu leito. No chão de metal frio, um rastro de sangue fresco e escuro serpenteava de forma macabra pelo corredor, parando abruptamente diante de uma pesada porta de aço que estava trancada por fora, onde antes não havia saída. O experimento de Thorne havia cruzado uma fronteira sem volta. O pânico se espalhou como um incêndio em campo seco assim que a luz revelou a ausência do companheiro e a mancha rubra no chão de metal. O grupo, agora reduzido e fragmentado pela desconfiança mútua, avançou contra a porta de aço, esmurrando a superfície fria e gritando por respostas que nunca vinham. Helena sentia o próprio coração martelar contra as costelas, uma batida descompassada que ecoava o terror coletivo que emanava das paredes do cofre. Eles exigiam saber para onde o homem fora levado.
Imploravam pela intervenção do Dr. Thorne, mas o silêncio vindo dos monitores era absoluto. Quando finalmente um som emergiu dos alto-falantes ocultos, não foi a voz calculada do neurocientista, mas uma gravação distorcida de risadas infantis que se transformavam em gargalhadas maníacas e mecânicas, preenchendo o ambiente com um pesadelo que congelava o sangue de todos os presentes. Helena afastou-se do caos, seus olhos buscando padrões onde outros viam apenas desespero e morte iminente. Seus dedos tocaram uma saliência quase imperceptível em uma das placas metálicas do piso, precisamente onde o rastro de sangue começava a desaparecer sob a estrutura. Com um esforço febril, ela conseguiu alavancar a chapa, revelando um compartimento secreto que cheirava a mofo e papel antigo. Dentro dele, não havia suprimentos ou chaves de saída, mas sim pastas de couro negro, contendo arquivos confidenciais detalhados sobre a vida pregressa de cada um dos presentes. À medida que Helena folheava as páginas, a verdade começou a emergir das sombras com a força de um soco. O experimento chamado de erosão da empatia era apenas uma fachada elaborada, um palco montado para uma encenação de crueldade e vingança pessoal. Os documentos revelavam que o Dr. Elias Thorne não estava minimamente interessado na ciência ou em teorias acadêmicas sobre o comportamento social. Anos atrás, Thorne perdera sua esposa e sua filha pequena em um acidente de trânsito devastador em uma noite de tempestade. As fotografias anexadas aos arquivos mostravam o carro da família retorcido em uma vala, sob a luz fantasmagórica de postes quebrados. Mas o detalhe mais estarrecedor era a lista de nomes e fotos que se seguiam nos prontuários. Cada voluntário naquele bunker estava presente no local da tragédia naquela noite fatídica. Alguns haviam passado de carro e acelerado para não se envolverem. Outros haviam simplesmente observado da calçada e escolhido não ligar para a emergência por pura indiferença. A motivação de Thorne tornou-se subitamente clara e aterrorizante para Helena. Ele queria que aqueles estranhos experimentassem a mesma impotência absoluta, o mesmo isolamento e o mesmo desespero agônico que sua família sentiu enquanto a vida se esvaía no asfalto molhado. Ele os havia atraído com a promessa de dinheiro apenas para submetê-los a um julgamento sem juiz e a uma execução lenta e coreografada por sua própria dor. A tensão no dormitório, a que já era insuportável pela fome e pela falta de sono, escalou para um nível de violência latente quando Helena, com as mãos trêmulas, revelou o conteúdo terrível daquelas pastas ao restante do grupo. Os olhos de todos se voltaram instantaneamente para Arthur, cujo arquivo era o mais volumoso e continha provas que ele acreditava terem sido enterradas pelo tempo. Arthur não fora apenas uma testemunha omissa naquela noite de chuva. Ele era o motorista do veículo que atingira o carro da família de Thorne e fugira sem prestar socorro, deixando para trás um rastro de destruição e vidas destroçadas. Helena sentia uma onda de náusea ao olhar para o homem que até então tentara liderá-los com autoridade militar. A face de Arthur empalideceu, sua máscara de líder desmoronando para revelar o rosto de um covarde acuado. A descoberta transformou o local em uma arena de ódio puro, com o ressentimento de Thorne agindo como o combustível final para a autodestruição do grupo. As paredes de concreto pareciam se fechar sobre eles, cada centímetro de metal tornando-se uma lembrança de que não havia escapatória para aqueles que Thorne considerava pecadores. No entanto, antes que qualquer confronto físico pudesse ocorrer entre os sobreviventes, um som metálico e seco ecoou pelas paredes frias do complexo. Helena notou que o zumbido constante da ventilação havia cessado subitamente. O ar, antes fresco e circulante, tornou-se pesado e carregado com um cheiro metálico sufocante que irritava os pulmões. Ela olhou para o visor digital na parede e percebeu com horror que os níveis de oxigênio estavam caindo em uma velocidade alarmante. Thorne não pretendia esperar o prazo final dos 30 dias. Ele estava selando o bunker permanentemente, transformando o experimento em um mausoléu tecnológico para garantir que nenhum deles jamais visse a luz do dia novamente. O tempo para a sobrevivência agora se media em suspiros cada vez mais raros e desesperados. O ar no cofre pesava agora como chumbo nos pulmões de cada sobrevivente, carregado com o cheiro metálico da morte iminente que parecia emanar das próprias paredes de aço. O pânico inicial pela queda nos níveis de oxigênio rapidamente se transformou em uma raiva crua e animalesca, focada inteiramente na figura de Arthur. O ex-militar, que outrora tentara personificar a ordem e a liderança absoluta, agora se via acuado em um canto sombrio do dormitório,
a seus olhos injetados de sangue varrendo os outros 3 voluntários que o cercavam como predadores famintos. Helena sentia a tontura da hipóxia começar a nublar sua visão, transformando as bordas de sua percepção em sombras trêmulas. Mas sua mente lutava desesperadamente para manter a lucidez diante da barbárie que estava prestes a explodir. A revelação devastadora de que Arthur fora o motorista que destruíra a família de Thorne havia transformado o grupo de companheiros de infortúnio em carrascos impiedosos, sedentos por um culpado para toda a sua dor. Subitamente, o silêncio opressor da ventilação morta foi quebrado por um estalido estático. A voz do Dr. Elias Thorne ecoou pelos alto-falantes ocultos, mas não era mais a voz calculada e fria de um cientista. Estava agora tingida de um sadismo quase palpável. Chosun, uma satisfação doentia que vibrava em cada sílaba. Ele não falava mais sobre teorias psicológicas ou sobre a erosão da empatia. Thorne ofereceu a eles uma saída, um pacto com o diabo que destruiria o que restava da alma de cada um. Com uma calma aterradora, ele anunciou que apenas uma pessoa poderia deixar o bunker com vida e levar consigo a recompensa milionária, mas sob uma única condição: o grupo deveria eliminar o maior culpado entre eles. O neurocientista estava jogando a corda da salvação, mas exigia que eles a transformassem em uma forca para Arthur. A atmosfera no bunker mudou instantaneamente, tornando-se eletrizante e perigosa. O grupo se dividiu em uma linha invisível, mas intransponível. De um lado, 2 dos voluntários, consumidos pelo medo abjeto de morrerem sufocados no escuro, começaram a sussurrar sobre a justiça poética de entregar Arthur à vingança de Thorne, para garantirem sua própria sobrevivência. Do outro, Helena se colocava fisicamente entre os agressores e o homem caído, com as mãos trêmulas, mas o olhar firme. Ela implorava para que eles não cedessem, lembrando-os de que Thorne estava apenas assistindo ao espetáculo grotesco que criara e que se tornarem assassinos era exatamente o que ele desejava, para completar seu experimento de desumanização. A moralidade, porém, tornava-se um luxo insustentável quando o corpo gritava por cada molécula de oxigênio. Durante as horas de penumbra que se seguiram, a traição interna manifestou-se na escuridão absoluta. Um dos participantes, um homem cujo próprio trauma de culpa envolvia a omissão covarde em um incêndio anos antes, avançou sobre Arthur enquanto este cochilava por pura exaustão física. Suas mãos apertaram o pescoço do ex-militar com uma força desesperada, um esforço bruto para garantir a própria saída às custas do sangue alheio. O som da luta, o ranger de dentes e o impacto seco de corpos contra o metal frio ecoaram de forma grotesca pelo dormitório. Helena interveio com um grito de horror, usando todas as suas forças restantes para separar os dois, clamando que Thorne estava rindo de cada movimento desesperado deles. A humanidade estava se esfarelando diante de seus olhos, transformando vítimas em monstros, sob o olhar atento de câmeras que nunca piscavam. Em meio ao caos daquela luta fratricida, Helena notou algo que sua percepção artística, habituada a observar nuances de luz e sombra, captara na iluminação vacilante de emergência. Em um ângulo específico da parede, próximo a uma das saídas de ventilação obstruídas, o revestimento metálico parecia levemente translúcido. Aproximando o rosto da superfície fria e úmida, ela sentiu seu sangue congelar nas veias. Atrás de uma placa de vidro espelhado, o participante que havia desaparecido dias antes estava lá. Ele não fora morto, mas estava confinado em uma minúscula sala de observação, imóvel e catatônico, servindo como uma peça de mobília macabra para o observador invisível. Essa descoberta trouxe uma epifania aterradora para Helena. Thorne não estava operando de uma central remota ou de um escritório distante. Ele estava ali, a poucos metros de distância, respirando o mesmo ar cada vez mais raro, observando-os através de frestas tecnológicas camufladas. O cofre não era apenas uma prisão para as vítimas, mas também o santuário de ódio de seu criador. Helena percebeu que a sala de controle precisava estar adjacente àquela sala de vidro, escondida nas entranhas do complexo. Enquanto os outros continuavam a discutir com violência a vida de Arthur, Helena começou a tatear febrilmente os fios expostos sob o painel de controle de temperatura. Seus dedos encontraram uma falha crítica no sistema elétrico, um ponto vulnerável onde a fiação principal se conectava à rede de segurança. Ela percebeu que um curto-circuito provocado manualmente poderia desativar a trava eletromagnética da comporta principal, abrindo caminho para a liberdade. No entanto, o custo era imediato e mortal. Para sobrecarregar o sistema e forçar a abertura, alguém teria que segurar os cabos de alta tensão enquanto a carga passava, e aí servindo de condutor humano para a salvação dos outros. O sacrifício não era mais uma possibilidade remota, era a única chave para escapar do mausoléu de aço que Thorne construíra para suas memórias.
O cheiro adocicado e denso do gás sedativo começou a serpentear pelos dutos de ventilação como uma serpente invisível, prometendo um sono eterno antes mesmo que o pouco oxigênio restante se esgotasse por completo. Helena sentiu as pernas fraquejarem, mas a adrenalina da sobrevivência mantinha seu coração martelando contra as costelas com uma força desesperada. Ela apontou para os cabos expostos sob o painel de controle, explicando com uma voz febril que o curto-circuito era a única saída possível. Arthur, com o rosto pálido e marcado pelo arrependimento, deu um passo à frente. Ele sabia, no fundo de sua alma atormentada, e que aquele era o momento de sua penitência definitiva. Com um olhar de despedida carregado de uma dignidade que ele havia perdido anos atrás naquela estrada escura, o ex-militar agarrou os fios de alta tensão com as mãos nuas. Um estalo azulado e violento rasgou o ar, e o corpo de Arthur foi sacudido por uma descarga brutal que iluminou o dormitório em um clarão fantasmagórico. A comporta metálica, que parecia selada para sempre, gemeu sob a sobrecarga elétrica e deslizou para o lado com um rangido ensurdecedor, revelando o caminho proibido para o desconhecido. Eles correram pelo corredor estreito, os pulmões ardendo pela mistura tóxica de gás e ar rarefeito. No final do túnel, uma porta de carvalho maciço, bizarramente deslocada naquele ambiente tecnológico, era a última barreira. Ao arrombá-la, o cenário mudou drasticamente. E não era uma sala de máquinas fria, mas um santuário de obsessão e dor profunda. Monitores de alta definição cobriam todas as paredes, exibindo cada ângulo do cofre em tempo real, desde as celas vazias até o rastro de sangue deixado para trás. No centro da sala, sentado em uma poltrona de couro gasta, estava o Dr. Elias Thorne. Ele não parecia o gênio maligno que Helena imaginara, mas um homem completamente desfeito, cujos olhos profundos refletiam um abismo de amargura incurável e uma solidão que nenhuma ciência poderia explicar. Thorne nem sequer se virou quando eles invadiram seu domínio privado. Ele apenas estendeu a mão pálida em direção a uma tela gigante que mostrava gráficos de audiência global e uma cascata incessante de comentários em diversas línguas. O mundo estava assistindo. Milhões de pessoas acompanhavam o desmoronamento moral dos voluntários como se fosse um entretenimento barato de domingo. O experimento de Thorne não era uma pesquisa acadêmica isolada, mas uma lição de moralidade distorcida transmitida ao vivo para uma humanidade que ele considerava tão negligente quanto as pessoas que deixaram sua família morrer. Vocês são o espelho deles, sussurrou Thorne, com uma voz que carregava o peso de 1000 noites sem sono e um desprezo cortante pela raça humana. Helena avançou, ignorando a tontura que ameaçava derrubá-la a qualquer momento. Ela confrontou Thorne cara a cara, mergulhando no olhar gélido do neurocientista. Com uma voz trêmula, mas carregada de uma convicção inabalável, ela começou a desconstruir a lógica de sua vingança. Argumentou que a dor de perder a família era um fardo sagrado, mas que transformá-la em um espetáculo de crueldade não era justiça, era apenas a replicação do mesmo mal que ele pretendia punir. Ela falou sobre o perdão não como uma fraqueza de caráter, mas como a única forma de interromper o ciclo de destruição que ele mesmo havia perpetuado. Thorne vacilou por um segundo, a máscara de racionalidade fria trincando diante da humanidade crua e vulnerável de Helena. Enquanto isso, Arthur, ainda respirando com extrema dificuldade, apesar das queimaduras elétricas e dos ferimentos anteriores, arrastou-se até o console principal de segurança. Ele sabia que Thorne detinha o controle total do bunker, mas suas habilidades militares permitiram que ele identificasse rapidamente os protocolos de emergência. Em um ato final de redenção, ele usou suas últimas forças para desativar manualmente as travas pneumáticas das saídas de emergência externas, mas o sistema de defesa automático do bunker reagiu com violência. Um pino de segurança disparou com força total, atingindo Arthur gravemente no peito. Ele desabou sobre o teclado manchado de sangue, mas não antes de desbloquear o acesso restrito ao terminal central. A luta física e psicológica atingiu seu ápice absoluto naquele instante. Thorne, em um surto de desespero ao ver seu experimento ser sabotado por dentro, tentou retomar o controle, mas Helena o deteve, usando seu próprio corpo como escudo para proteger o console. Ela finalmente alcançou o painel principal, onde um comando de libertação total piscava em verde neon. Parecia o fim daquele pesadelo interminável. No entanto, ao deslizar os olhos pelas linhas de código complexas que Arthur havia desbloqueado, o sangue de Helena gelou instantaneamente. A perversidade de Thorne ia muito além do que podiam imaginar. O comando de libertação não estava conectado às portas externas de saída. Era um gatilho de autodestruição em massa. Thorne havia planejado que, se alguém chegasse até ali para se salvar, acabaria detonando cargas explosivas na fundação do bunker, apagando todas as evidências, todas as vidas e toda a culpa em uma última e definitiva explosão.
Helena fixou o olhar no botão verde que pulsava sob a luz fria da sala de controle. O Dr. Thorne, em sua poltrona, aguardava pelo estalo final da sanidade dela. Era o clímax de seu teatro cruel, forçar a bússola moral do grupo a escolher entre a sobrevivência individual ou a aniquilação total para apagar as evidências. Ao seu lado, o corpo de Arthur jazia imóvel sobre o console, seu sacrifício garantindo que as entranhas digitais do cofre estivessem vulneráveis. Helena sentiu o gosto metálico do pavor, mas uma clareza cristalina tomou conta de seus sentidos. Ela não seria a ferramenta de vingança de Thorne. Com as mãos trêmulas, ignorou o gatilho óbvio de destruição e começou a digitar os comandos de subversão que Arthur havia liberado antes de sucumbir. Cada comando negava a lógica do doutor. Helena mergulhou em linhas de código, buscando o protocolo de escape que Thorne ocultara sob camadas de sofismas. Quando o comando de libertação foi executado, não houve uma explosão, mas um suspiro mecânico vasto que vibrou nos ossos de Helena. As portas de aço abriram-se com um rangido metálico. O ar carregado de sedativos foi expulso por um vento gélido da superfície. O cheiro da chuva era tão puro que Helena chorou. Ela olhou para Thorne uma última vez, vendo apenas um vazio absoluto em seus olhos. O neurocientista não tentou impedi-la. Ele parecia drenado quando ela recusou o roteiro de ódio que ele havia escrito com tanto esmero. A fuga foi um borrão de agonia física e desorientação. Helena ajudou o outro sobrevivente, antes mantido em observação, a se levantar, guiando-o pelo túnel em direção à luz. Quando finalmente emergiram, a luz pálida do amanhecer revelou sirenes e o som de helicópteros. A transmissão ao vivo, usada por Thorne como lição, tornara-se a prova incontestável de seus crimes perante o mundo. As autoridades já cercavam o complexo subterrâneo. Enquanto paramédicos atendiam Helena, ela olhou para a boca escura do bunker. Thorne não saiu. Ele permaneceu sentado em seu santuário de telas, aguardando ser consumido pela própria criação distorcida. Quando os agentes invadiram a sala de controle, encontraram o homem em silêncio absoluto, contemplando os monitores estáticos enquanto as memórias de sua família o cercavam pela última vez. Nos meses seguintes, o impacto do experimento abalou as fundações da ética científica global. O nome "o cofre" tornou-se sinônimo sombrio para o perigo da inteligência desprovida de empatia. Debates em tribunais internacionais tentavam entender como tal atrocidade pôde ser executada sob o véu do progresso. Para Helena, no entanto, a luta era íntima e silenciosa. Ela buscou na arte a única forma de processar o trauma, pintando telas que buscavam a luz no fim do túnel. Contudo, as sombras de Thorne sempre pareciam espreitar nos cantos de suas composições, lembrando-a de que a linha entre a vítima e o carrasco é mais tênue do que a humanidade admite. Ela sobrevivera fisicamente, mas carregava a cicatriz permanente de ter sido levada ao limite absoluto da alma. O fechamento da jornada de Helena não trouxe paz, mas vigilância. Ela sabia que a perversidade de Thorne não era um erro isolado, mas uma semente que encontrava solo fértil na negligência do mundo. A repercussão global esfriou, e o bunker original foi selado com toneladas de concreto armado, para garantir que nada saísse de lá. Entretanto, a última cena dessa história pertencia à repetição cíclica do mal. Em uma região desértica e remota, o ruído de máquinas pesadas cortava o ar da madrugada. Novos contratos sigilosos haviam sido assinados por investidores que viam no trabalho de Thorne um potencial para o controle social. Enquanto a areia cobria as marcas das escavadeiras, uma nova fundação era erguida nas profundezas. O experimento não havia terminado, ele apenas mudara de lugar, aguardando pacientemente pelos próximos voluntários que, em busca de dinheiro, aceitariam entrar em um novo cofre.